Todo mundo bem? Quero desejar, ou dar, melhor dizendo, as boas-vindas a todo mundo nessa noite. Se você está nos visitando, seja muito, mas muito bem-vindo aqui em nome da Igreja Batista Memorial. Você é muito bem-vindo. Então, espero que você esteja bem e se sinta bem em nosso meio e que você possa fazer desse lugar seu lugar de louvar e adorar a Deus. Abra sua Bíblia, já sem mais delongas. Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Vamos ler uma passagem bem conhecida de Mateus 13, do versículo 1 ao 9 inicialmente. E depois vamos ler do versículo 18 ao 23, tá? Mateus 13, versículo 1 ao 9. Depois, verso 18 ao 23. Diz assim então a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra, boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora o versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chega na angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, crendo na Tua presença aqui conosco. E te suplicamos, meu Deus, pela Tua intervenção nesse momento. Que a Tua palavra, meu Senhor, que é a boa semente, seja semeada em nossos corações hoje à noite. E que assim, Senhor, como a boa terra, que cada coração nessa noite, que vai ouvir a Tua palavra nesse momento, possa responder de maneira positiva. E que nós possamos frutificar, Senhor, conforme o Teu desígnio. Então, faz com que, Senhor, nossa vida receba a Tua palavra, nosso coração receba a Tua palavra. E quem sabe, meu Senhor, possamos produzir muitos frutos a partir dela. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Havia ou há um quadro naquele programa, ou não sei se ainda tem, do Luciano Huck, que tem uma espécie de prova de fogo. É feito um concurso, se não me engano, o nome do concurso é Soletrando. E são escolhidos alunos, pessoas jovens, alunos, que para fazer parte daquele concurso. E eles disputam entre si, há um prêmio grande, inclusive, no final, quem é o ganhador. Mas o que eu acho, entre tantas coisas interessantes daquela parte do programa, é o índice, digamos assim, de
de responsabilidade que um participante joga para o outro. Na medida que as palavras vão ficando mais difíceis de serem soletradas, e na hora que é feita uma pergunta, só tem 2 pessoas disputando, ou 3 pessoas disputando, e o nível da competição vai aumentando, e quando se faz uma pergunta para ele soletrar determinada palavra, e de repente ele soletra corretamente. Quando eu assisti aquele quadro e ele acerta, ele soletra a palavra corretamente, ele joga uma responsabilidade para cima do outro enorme, porque vai vir uma palavra também difícil, e aí a palavra é colocada, a nova palavra, e aquela pessoa que vai responder, se responde corretamente, se soletra corretamente, a batata quente já passa para cima do outro, e o nível da competição, o nível de estresse vai aumentando, porque as responsabilidades é como se elas fossem transferidas a partir do ponto em que um dos competidores cumpre a sua parte, cumpre a sua responsabilidade. Essa passagem do Evangelho de Mateus é um dos fundamentos do Evangelho, é uma das colunas do Evangelho de Mateus, o segundo grande discurso de Jesus Cristo. O primeiro é Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. E o segundo grande discurso, aqui do Evangelho de Mateus, a parábola ou o capítulo das parábolas. Mateus agrupou várias parábolas aqui nesse capítulo. Nós estamos diante de uma delas. No caso, não se torna tão difícil, ou basicamente não há dificuldade de entendermos ela, porque Jesus Cristo interpretou essa parábola para a gente bem direitinho. Mas dentro da parábola, ou dessa questão das parábolas, quando Jesus começou a falar, os discípulos interrogaram Jesus, a partir do versículo 10 do capítulo 13, fizeram a seguinte pergunta. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Os discípulos perguntaram a Jesus Cristo: por que o Senhor ensina, ou está ensinando por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Se pararmos no versículo 14, a gente vai acreditar piamente que Jesus Cristo ensinou por parábolas, porque ele não queria que as multidões entendessem a sua mensagem. Por essa passagem, ou por essa parte, é isso que vamos entender. Jesus explicou por parábolas para complicar o entendimento dos seus ouvintes, porque ele diz que foi ensinado a eles dessa forma para que eles, ouvindo, não entendam, e vendo, não vejam. Quando nós paramos nesse ponto, a gente pode deduzir com muita clareza que a soberania de Deus, é isso que Jesus está tratando, exime a humanidade, exime os homens da sua responsabilidade. Ou seja, eles não creem, eles não entendem, porque eles não têm culpa, porque Deus fez com que eles não entendessem. Antes de passarmos para a continuação dessa passagem, quando nós olhamos outros slides de passagens correlatas, a gente entende que não é bem isso que Jesus está dizendo. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33, fala que Jesus ensinava por parábolas, porque ele queria facilitar a compreensão dos seus ouvintes, e ele só ensinava conforme o nível que eles tinham de compreender aquilo que Jesus estava falando por parábolas. A própria figura de linguagem parábola é uma forma de você simplificar coisas, ou a compreensão das pessoas. Mas a partir do versículo 15, Jesus mostra o outro lado da moeda. Ele diz:
porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus fala, na segunda parte da explicação, porque ele ensinou por parábolas, ele diz exatamente o outro ponto oposto. Ele diz que aquelas pessoas estavam com o coração endurecidos, cheio de mau grado. Eles ouviam, mas não queriam entender. Eles viam, mas não queriam ver. Diante, meus irmãos, dessa parábola do semeador, a gente percebe que todas as pessoas têm responsabilidades diante de Deus, que a soberania de Deus não exime nenhum de nós ou nenhum ser humano das suas responsabilidades. Portanto, a parábola do semeador nos apresenta níveis de responsabilidade ou áreas de responsabilidades diferentes. Depois da parte inicial, os versículos 1 e 2, até um detalhe bem interessante, a maneira pela qual Jesus Cristo usou aqui um auditório. Fala que as multidões comprimiram ele, cercaram ele. Ele se retirou para a beira-mar, as multidões ficaram na praia, ele entrou num barco, e do barco ele então começou a ensinar as multidões. E diz que nesse ensino muitas coisas ele falou. Mas no versículo 3 diz assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Então nós temos aqui o primeiro nível, ou a primeira área de responsabilidade. O semeador saiu a semear. Você vai dizer: mas pastor, eu não estou percebendo, não estou vendo nenhuma relação com responsabilidade aí, o semeador saindo para semear. Preste bem atenção, porque o ato do semeador parece ser algo bem rotineiro, algo da sua profissão, algo do seu ofício. Ele é um semeador, ele é um plantador de sementes. Então, natural que ele saia para semear no lugar propício, no campo. E o semeador saiu a semear. Embora que a ênfase não seja da parábola, não seja o semeador, e sim os 4 tipos de solo que o semeador lança a semente, mas não há como, irmãos, passarmos por essa passagem sem falarmos da responsabilidade do semeador. Ele saiu para semear. E quem é o semeador? Quem é essa pessoa que saiu para semear? Quando nós olhamos para o versículo 19, quando Jesus começa a dizer ou explicar o que é a parábola para nós, a gente vai ter o entendimento de quem é o semeador. Ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino, então a parte A do versículo 19, Jesus não está dizendo quem é o semeador, ele está dizendo o que é a semente. Mas por dedução, nós podemos deduzir que o semeador é uma pessoa que tem as chaves do reino. Que o semeador é uma pessoa que tem, mais especificamente, a palavra do reino. O semeador é alguém que faz parte do reino de Deus. É essa pessoa que saiu para semear. É essa pessoa que tem a semente, que ao ser plantada e se cair no solo apropriado, ela pode nascer, crescer e frutificar. Portanto, o semeador é todo cidadão do reino. O semeador nada mais é do que, em primeira instância, o próprio Jesus Cristo que veio fazer isso. Mas em segunda instância, o semeador é todo cidadão do reino. Portanto, o semeador que saiu para semear é a igreja de Jesus Cristo. O semeador deve ser a igreja de Jesus. É ela que tem essa responsabilidade, preste bem atenção, meus irmãos, de sair para semear. Nesse mesmo contexto, em Mateus 13,
Jesus conta uma outra parábola mais na frente, a parábola do joio e do trigo. E ali ele diz que quando o próprio Jesus, o Filho do Homem, lançou a semente, e nasceu 2 tipos de semente, o joio e o trigo. Aí ele diz assim, que o campo é o mundo. Há uma nuance de diferença aqui. O campo aqui são os corações dos homens. Um pouquinho mais na frente ele amplia. Talvez a humanidade lá possa simplesmente representar aqui o todo. Mas o que eu quero dizer com isso, ou o que eu estou dizendo, é que o lugar que todo semeador deve semear a semente é no mundo. São nos corações de homens e mulheres que estão lá fora. E isso é a responsabilidade do semeador. E que semente é que ele vai semear? Embora a gente possa simplificar e dizer que a semente é toda a palavra de Deus, mas olhando para o versículo 19, Jesus é bem específico quando ele diz: a todos os que ouvem a palavra do reino. A semente, meus irmãos, a ser semeada pelo semeador, nada mais é do que o evangelho de Jesus Cristo. Essa semente que ele começa a dizer que tem que ser plantada, semeada nos corações humanos, porque ele diz assim, quando Jesus começa o seu ministério, ele diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos para que vocês possam ter acesso ao reino dos céus. E quando, meus irmãos, a igreja faz ou cumpre a sua responsabilidade de pregar o evangelho, de semear a semente do reino, essa semente que pode dar acesso às pessoas a entrarem no reino de Deus, quando as pessoas pregam o evangelho, Jesus crucificado, e a crença em Jesus, no sacrifício de Jesus, que por meio dela, quem crê obtém a salvação e entra no reino, é como o quadro do programa soletrando. Quem faz isso? Ele joga a responsabilidade agora para cima de outra pessoa. A igreja tem essa responsabilidade. Eu e você temos essa responsabilidade de pregar o evangelho, a semente do reino. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, quando nós falamos do amor de Jesus, da graça de Jesus, da bondade de Jesus para uma pessoa, como diz Ezequiel, se ela morrer nos pecados dela, ela morreu, mas o sangue dela não vai ser exigido da igreja. O sangue dela não vai ser exigido nem de mim e nem de você. Essa é a responsabilidade do semeador. E quando ele cumpre a sua missão, e ele joga a semente, ele planta a semente, ele cumpre a sua responsabilidade. Semear dá trabalho. Quando eu era criança, eu era agricultor, e eu ia com meu pai, e basicamente eu lembro que eu plantava 3 tipos de semente: mandioca, milho e arroz. Mandioca não dava tanto trabalho plantar, porque é só um pedaço de maniva. Se corta a maniva mais ou menos uma chave de comprimento, tem um buraco, meu pai ia cavando o buraco, eu só tinha que colocar e enterrar bem direitinho. Meu pai disse: se você deixar mal enterrado, eu lhe pego. Não era tão difícil. O milho dava um pouquinho mais de trabalho para semear, porque meu pai dizia entre 4 e 5 caroços de milho. Ele já dava um pouquinho mais de preguiça para contar aqueles caroços. Ele disse: se você colocar a mão cheia, eu vou saber quando nascer. Hoje eu lembrando disso, comecei a rir sozinho. Se você plantar, se você jogar a mão cheia, eu vou saber. E a gente contava 4, 5 caroços, 4, 5 caroços, 4, 5 caroços. Agora o arroz, gente, o arroz dava um trabalho, porque meu pai dizia entre 8 ou 9 caroços. Conte, rapaz. Eu queria acompanhar o meu pai com um negócio que ele chamava de spec, uma vara, né, que tinha uma ponta, ele saía furando, e eu plantando, e tinha hora que eu tinha vontade de encher a mão e jogar, mas se jogar eu sei. Esse é o trabalho do semeador, de plantar a semente. E quando eu fazia a minha parte, se não nascer, pai, não fui eu, a culpa é da terra.
E é isso que a igreja faz quando ela cumpre a sua função. Quando ela planta, quando ela semeia, ela tira de sobre si a responsabilidade e joga para cima, agora, de todas as pessoas que se tornam receptores, ouvintes da palavra de Deus. O segundo nível de responsabilidade é exatamente a responsabilidade de cada pessoa, de cada ser humano, quando ele se depara com o Evangelho. Como ele reage diante da mensagem do Evangelho. Aqui, na parábola, Jesus apresenta de maneira geral 4 formas que a humanidade vai responder ao Evangelho. E ele simplifica ou ele exemplifica isso por meio dos tipos de solo. Na parábola ele diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Você diz, mas como é que a semente, como é que o semeador foi tão relapso e colocou a semente à beira do caminho? Na cultura hebraica isso era muito comum, porque nas searas, como era permitido as pessoas passarem por dentro das searas e pegarem as espigas, a gente percebe isso, inclusive Jesus fazendo isso, os discípulos fazendo isso, o que as pessoas faziam um caminho, o solo ficava duro, e a semente ao cair lá, a semente não penetrava o solo, e o passarinho vinha e arrancava, melhor dizendo, comia a semente. Essa outra parte dura do ministério do agricultor. Lá na minha terra tinha um passarinho chamado graúna. Depois que a gente plantava a semente, e quando a semente do milho ou do arroz começava a nascer, tinha um pássaro chamado graúna. Não tem. E se eu tivesse num grupo menor, eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou fazer. Aí tinha que pastorar a graúna. Isso para o milho e para o arroz. Gente, ela só aparecia 5 horas da manhã até as 6. Meio-dia, quando as nuvens começavam, dava aquelas nuvens, sombra, elas viam. E de 4 horas da tarde, quando tinha que jogar futebol e tinha que pastorar. Gente, eu tinha raiva daqueles pássaros. E o arroz, além de ser quando estava nascendo, quando ele estava produzindo fruto, porque ela vem, não só a graúna, outros pássaros vêm para comer os grãos. Mas então, meus irmãos, aqui nós temos na parábola os 4 tipos de solo. E a sua responsabilidade nessa noite é de saber que tipo de solo é o seu coração. Quando nós olhamos aqui os 4 tipos de solo, nós precisamos entender dois detalhes bem simples, mas importantes. Primeiramente, a gente precisa ver o que Jesus não está ensinando nessa parábola. Jesus pega toda a humanidade e ele coloca em 4 grupos. O grupo do coração à beira do caminho, o grupo do coração de pedra, o grupo do coração entre os espinhos e a boa terra. Talvez você possa dizer assim, então pastor, Jesus está dizendo que 75% das pessoas que vão ouvir o Evangelho vão dizer não para o Evangelho. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que existe 4 tipos de solo que vão receber a palavra de Deus de maneira e vão responder de outra. Porque se isso fosse verdade, a cada 100 pessoas que nós pregássemos o Evangelho, quantas se converteriam? 25. E seria tão bom se fosse assim. Mas é assim, irmãos? Não é. Jesus não está ensinando isso, que é 25, 25, 25 e 25. O que Jesus está dizendo é que todos reagem de uma maneira específica o que está sendo dito sobre a palavra de Deus. No caso da parábola do semeador, está dizendo que cada pessoa reage de uma maneira específica ao Evangelho. E se nós formos globalizar isso, nós mesmos, ao recebermos uma palavra, quando eu digo nós mesmos, estou falando da igreja, nós reagimos de maneira diferente. É muito raro todos reagirmos de maneira uniforme. O que um vê é necessariamente o que o outro não vê, ou como ele vai responder. Mas a sua responsabilidade nessa noite é saber que tipo de solo é o seu coração. E a maneira pela qual você vai fazer esse exercício é como você tem respondido ao Evangelho. Você
você tem respondido ao Evangelho, à mensagem do reino, à palavra do reino, de uma dessas formas. A primeira forma que Jesus fala que as pessoas podem responder ao Evangelho está no verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Irmãos, eu sempre que eu leio essa palavra, eu destaco: não a compreendem. Por que eu digo isso, irmãos? Porque às vezes eu me preocupo com pessoas que estão ouvindo a palavra há tanto tempo, e pode ser uma maneira errada de se expressar, mas eles dizem assim: pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu fico preocupado, porque Jesus fala que o Evangelho ele é compreensível, e quem ouve e não a compreende, porque tem um fator, tem um motivo, é porque o maligno vem e arrebata, tira a semente que foi colocada ali naquele coração. Então a semente que caiu à beira do caminho, meus queridos irmãos, são aquelas pessoas que ouvem a palavra do reino e o maligno tira do seu coração. Ao meditar sobre isso, eu fiquei pensando: de que maneira a mente humana responde a essa situação? De que forma o maligno age para que a pessoa ouça o Evangelho e nunca compreenda? Eu conheço história de pessoas que já ouvem o Evangelho há cerca de 40 anos. A última vez que eu consegui conversar com a esposa dele, ela disse assim: pastor, ainda hoje eu vou ler a Bíblia para ele. Ele disse: fecha isso, eu não quero ouvir isso. 40 anos é o tempo que ela tem de casada. De repente, uma das formas que o maligno usa na mente humana para tirar o Evangelho que está sendo semeado, talvez seja por meio do próprio ateísmo. Pessoas que defendem essa linha de pensamento, porque isso não faz nenhum sentido, dizem os ateus. Talvez uma outra maneira que a mente humana possa responder ao ouvir o Evangelho é achar que, rapaz, esses crentes, tudo do mesmo jeito que eu. Alguns são piores do que eu. Eles têm um mau exemplo, um mau testemunho. Não adianta ser cristão. Talvez seja uma forma que o maligno venha e arranque. Talvez outros, o maligno possa trabalhar na mente deles para tirar o que foi semeado, dizendo: tu vai entregar a tua vida para Jesus, tu vai perder o que esse mundo te oferece. O ponto é que se a palavra não permanece, é porque o maligno está trabalhando e tirando tudo. Assim como o pássaro vai e come toda a semente que é colocada, está exposta para ele. Essas pessoas, a mente é exposta ao diabo. O diabo é o mentor delas. O segundo tipo de solo, ou o segundo tipo de coração, é o coração rochoso, ou o solo rochoso. Quando nós lemos no versículo 5, diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Agora o versículo 20 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. O segundo tipo de pessoas, ou de solo de coração, como responde ao Evangelho, essas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, elas respondem rapidamente, segundo Jesus, positivamente. Mas parece, meus irmãos, que a maneira que o inimigo age na mente dessas pessoas, de alguma maneira essas pessoas são fúteis nas suas decisões. Fúteis. Elas não têm convicções sobre nada da vida. De alguma maneira tem a ver com a parte emocional. Elas não ponderam, elas não pensam aos prós e os contras. Elas dizem: é isso aí. E segundo Jesus Cristo, no versículo 21, essa semente nasce, só que ela não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração.
em lhe chegando a angústia, perseguição por causa da palavra, logo essas pessoas se escandalizam. Seria interessante fazermos um contraste com esse tipo de semente, com aquela planta, com aquela árvore plantada no capítulo 1 de Salmos. Salmos capítulo 1 diz assim no versículo 1: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores, escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o versículo 2. Aí diz assim: ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, e que no seu devido tempo dá o seu fruto. Esse tipo de pessoa é exatamente o oposto. A árvore plantada num lugar, num solo, onde as raízes podem penetrar o solo e obter do solo as substâncias que ela precisa para quando vier as intempéries do tempo ela poder resistir, ela vai produzir os seus frutos. Mas esse tipo de pessoa, ou de coração humano, não tem raiz em si mesmo, ou seu coração não se enraiza na palavra de Deus, e quando vem as primeiras provações, elas dizem mais ou menos assim: esse negócio de ser crente não é para mim não, estou fora. São pessoas que nunca se firmam na igreja. São pessoas que, é igual aquela música: não sei se vou ou se fico. Hoje eu estou dentro, amanhã eu estou fora, estou dentro, estou fora, estou dentro, estou fora, estou fora, estou dentro. Nunca se firmam no Evangelho. O terceiro tipo de solo é o que cai entre os espinhos. Versículo 6 de 7: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E no versículo 22, Jesus diz o que são os espinhos: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Meus irmãos, o terceiro tipo de solo, ou de como você pode reagir ao Evangelho, é quando a semente cai entre os espinhos. E de alguma forma aqui, pela ilustração de Jesus, a semente nasceu, parece-me que ela teve um certo crescimento, mas ela jamais produzirá frutos. Se a gente pensasse piamente por essa passagem, a gente poderia dizer assim: é um cristão, porque nasceu e cresceu, mas não produziu frutos. Mas eu creio, à luz desse mesmo contexto de Mateus 13, e na parábola que vem a seguir, a do joio e do trigo, que o joio é igualzinho ao trigo, segundo Jesus. O que os diferencia é somente os frutos. Então, esse tipo de pessoa que responde ao Evangelho desta forma, o Evangelho também não foi penetrado no coração. E o motivo pelo qual ele não crê no Evangelho é por causa de duas coisas aqui que Jesus cita: os cuidados do mundo. O mundo é apresentado na Bíblia como um dos inimigos do cristão. E aqui o mundo representa um sistema de pensamento, um sistema filosófico contra Deus e ante tudo o que é de Deus. E as pessoas que têm esses cuidados com o mundo, e a palavra nunca frutifica no coração delas, é porque o mundo não permite. E a fascinação das riquezas. A Bíblia não ensina, irmãos, que ser rico é pecado. Nem tampouco se é impossível um cristão ser sério e ser rico. Mas o que a Bíblia ensina, que é impossível seguir a dois senhores. E aqui, pela maneira que Jesus fala, as pessoas que estão entre os espinhos são essas que eles são fascinados pelo mundo e fascinados pela riqueza. Quando se fala em fascinação do mundo, não há como não lembrarmos da mulher de Ló.
Ló morava em Sodoma, e quando Deus o retirou de lá, que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló, sua esposa e suas 2 filhas, e disse: não olhe para trás. E quando a mulher de Ló estava saindo de Sodoma, e quando Deus começou a destruir Sodoma, a Bíblia diz que ela olhou para trás. Mas Deus não foi severo demais? Caprichoso demais? Deus não foi nem caprichoso, nem garantido. O problema da mulher de Ló é porque ela olhou para Sodoma e disse: ai, que legal, Ló, legal. Ai, gente, ali era tão bom. Muitos de nós, talvez, olhamos para esse mundo que vivemos e gostamos dele. Ele nos fascina. Ele nos enche os olhos, que não há nada mais importante do que esse mundo. E o terceiro tipo de solo, quarto tipo, é a semente que caiu em boa terra. Essa semente que caiu em boa terra observe o contraste. É o que ouve a palavra e a compreende. A que caiu à beira do caminho é o que ouve e não compreende. Não compreende porque o diabo vem e tira. A que caiu em boa terra é aquela que caiu e o diabo não tem poder de tocar. E eu diria que no lugar do diabo vir tirar, Deus vai e penetra o coração humano, para que essa semente possa nascer, crescer e frutificar. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, ao ouvir: que tipo de solo é o seu coração? O seu coração é o solo que a semente caiu à beira do caminho? É o solo rochoso, que tem um pouquinho de terra, mas é tão duro que a palavra de Deus não consegue penetrar e nunca cria raiz no seu coração? É entre os espinhos, aonde o mundo e a fascinação das riquezas impedem que você sirva e siga a Deus? Ou é a boa terra, que ouve a palavra do reino e a compreende? Meus queridos, em poucas palavras eu queria dizer que ouvir a palavra do reino e compreender tem a ver com 3 coisinhas bem básicas. Em primeiro lugar, quando ouvimos o Evangelho diz quem somos. Segundo o Evangelho, todos nós somos pecadores, separados da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, distantes de Deus. Quando ouvimos o Evangelho, também o Evangelho nos diz que esse Deus é santo e jamais permitirá que pecado entre no céu. Mas esse Evangelho também nos diz que esse Deus nos ama e que enviou o seu Filho ao mundo para morrer naquela cruz, para todo aquele que nele crê possa ter os seus pecados perdoados e receber o presente da vida eterna. Compreender o Evangelho basicamente se resume nessas 3 coisas. Aqui nós temos o segundo nível de responsabilidade: ouvir a palavra e identificar que tipo de coração, que solo é o meu coração. E o terceiro nível de responsabilidade é a responsabilidade de cada cristão. É a responsabilidade que cada cristão tem de frutificar. Observe o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Nesse período, irmãos, criança e pré-adolescência, quando eu convivi com meu pai, eu lembro que ele sempre me contava, eu plantando milho com ele, e ele dizia: meu filho, um conto de que ninguém conseguiria plantar uma espiga de milho 3 vezes. Porque ele dizia: meu filho, se nós plantarmos todos os grãos dessa espiga de milho, quando nós formos colher a primeira vez, vai dar uma quantidade significativa. Se nós pegarmos essa quantidade significativa que produziu na primeira vez e plantarmos na segunda vez, vai dar uma quantidade muito grande. E não há como termos terra para plantarmos tudo o que uma espiga de milho produziu. Aqui Jesus enfatiza, irmãos, a capacidade do fruto.
ou a capacidade da semente de frutificar. Ele fala que uma semente pode produzir 100, 60 ou 30 por um. Nós temos como cristãos, aquele que caiu a semente em boa terra, essa responsabilidade de produzir frutos. Só que por esse versículo 23 nós percebemos que há níveis de produtividades diferentes. Perceba, uns produzirão 100, outros produzirão 60, outros produzirão 30. Se Jesus continuasse, talvez 20, 15, mas todos produzirão. Os níveis de produtividade são diferentes, mas todos devem frutificar. E como os níveis de produtividade são diferentes, isso indica, meus irmãos, que nós interagimos com Deus para frutificar. Porque Deus quer que todos os seus filhos produzam frutos. E Deus está trabalhando em nossos corações para que a gente possa produzir frutos. Mas se todos produzem frutos, mas não produzem da mesma equivalência, significa que tem a ver com a nossa responsabilidade. Meus irmãos, o que é necessário para alguém poder frutificar? Naturalmente, tem que ser uma boa terra. Mas olha só, quando eu lembro desse processo agrícola, e é isso que Jesus está falando, para que aquele milho, arroz, roça, feijão e outras coisas que a gente plantava, para que a gente pudesse colher o fruto, era preciso, número 1, preparar a terra. Eu lembro que na terra de Várzea, onde meu pai morava, ainda hoje mora na verdade, existe um local que a gente chama Costa de Praia. E quando o rio começava a querer encher, alagar, a gente limpava a praia, a costa da praia. O rio enchia, e quando vazava, estava tudo limpinho, secava, e aquela terra é muito fértil. E a gente ia lá e plantava a semente. Mas depois da semente plantada, era necessário que a gente limpasse a terra. Quando essa semente era plantada num lugar que a gente chama roçado, nem sempre a terra era tão fértil. E quando a gente fazia a derrubada, a queimada, e eu lembro que meu pai plantava melancia, girimum, às vezes abacate, coisas assim mais comíveis, mais gostosas. E ele dizia: filho, agora você pega, além de limpar a terra, você pega a gente chama de paú, mas a cinza, o resto que queimava das madeiras, e puxa aquele material, e coloca no toco do pé do girimum, do abacate, que ele vai crescer mais rápido, ele vai crescer forte, para que ele possa produzir fruto. Mesmo numa terra boa, quando a semente cai lá, ela é plantada lá, é preciso que essa terra seja cultivada. E olhando especificamente o que a Bíblia diz, meus irmãos, não existe uma terra tão boa que onde a semente é plantada que não nasça a erva daninha. Existe? Não existe. Talvez hoje a sua vida não esteja tão frutífera porque você acha que frutificar é uma coisa bem natural. Não é. Você precisa trabalhar para limpar a terra. No seu coração, talvez hoje à noite, no meu coração é bem provável que a gente tenha que lutar com esse passarinho que quer comer o grão do arroz que está nascendo. Esse passarinho é o diabo. É bem provável que no nosso coração surja em momentos específicos da nossa vida dureza, que a palavra de Deus não penetra em áreas específicas, em áreas que precisamos crescer, desenvolver a nossa vida, mas a palavra de Deus naquela área não consegue se enraizar, porque é uma terra endurecida, é uma parte que nós não consagramos a Deus. No nosso coração, nós lutamos contra os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas. É uma luta constante que é o cristão, aquele onde a semente caiu e nasceu e cresceu e que frutificou, é uma luta constante.
Mas a nossa responsabilidade é de trabalharmos arduamente como Deus trabalha, para que possamos produzir frutos. Meus queridos, qual é a sua responsabilidade hoje à noite? Talvez essa noite você foi desafiado a, como membro da Igreja de Jesus Cristo, exercer a função de semeador, de plantar, de semear essa semente nos corações humanos. E você não está fazendo isso. Você está negligenciando a sua parte. Talvez pessoas não estão se convertendo. É porque nós, na qualidade de semeadores, não estamos fazendo a nossa parte. A semente jamais vai nascer se ela não for semeada nos corações humanos. E mesmo semeando, não há garantia nenhuma que nós vamos semear somente na boa terra. Seria tão bom sabermos quem seria as pessoas que ouviriam o Evangelho e responderiam sim para o Evangelho. Não sabemos. E a única maneira de sabermos é semeando, é exercendo essa função de sairmos a cada dia de casa, a cada dia quando acordarmos, dizer: Deus, me dá a responsabilidade, me dá o chamado, me dá a bênção de poder semear a tua palavra nesse dia. E mais especificamente, meu irmão, minha irmã, me dá a bênção de poder semear o teu Evangelho num coração nessa noite. Mas talvez hoje à noite você está sendo desafiado a analisar que tipo de solo é o seu coração. Como você tem respondido ao Evangelho, a palavra do reino, que você tem ouvido talvez há tanto tempo. Quando eu falo disso, é muito comum fazermos de orar pelas pessoas que irão ser receptoras da semente. E é bem provável que hoje à noite tenha corações aqui que está naqueles 3 primeiros estágios. Ou é à beira do caminho, ou é coração rochoso, ou é entre os espinhos. Mas sinceramente eu pedi a Deus que não tenha ninguém hoje à noite nesse auditório que tenha um coração com esse perfil. Porque se você tiver o coração com esse perfil, você vai ser cobrado diante de Deus, porque você teve a oportunidade, a semente foi lançada no seu coração, mas infelizmente você jamais responderá positivamente ao Evangelho. Mas o que eu desejo é, se você está se perguntando: ó Deus, por que eu ouço há tanto tempo o teu Evangelho, a tua palavra, e eu não digo um sim para Jesus? Por que eu não aceito Jesus? Se você está dizendo nessa noite: Senhor, eu quero me render a Ti, isso indica que é bem provável que o seu coração seja uma boa terra, que a palavra do Senhor, a palavra do reino, foi semeada, está sendo semeada, e ela está penetrando as profundezas do seu coração. Ela está dissolvendo esse coração de pedra. Ela está se enraizando. E vai chegar um momento que ela vai nascer. Uma das frutas que eu mais gosto é abacate. E eu lembro que quando eu plantava um caroço de abacate, eu esperava ansiosamente, porque demora. O milho nasce rápido, o arroz nasce rápido, o feijão nasce rápido, mas o abacate não nasce tão rápido, nem ele produz tão rápido, mas o fruto é muito gostoso. Eu espero, quem sabe, a sua vida, o seu coração seja essa terra
que a palavra de Deus está quebrando. E que no momento específico da sua vida, ontem, hoje, você diga sim para Jesus. Mas também aqui tem corações hoje à noite, e eu creio que é da maioria, que é a boa terra. A semente nasceu, cresceu, talvez já frutificou, mas hoje está sem produzir frutos. Está parado. E talvez seja, meu querido irmão e irmã, porque a fascinação desse mundo, pelas riquezas, o pecado, o diabo tem entrado no seu coração, na sua mente, e tem travado você. Mas é sua responsabilidade trabalhar junto com Deus, para que sua vida continue a produzir muitos frutos. Fique de pé, vamos orar nesse momento. Ore por você. Eu vou orar por mim, mas eu vou orar também por você. E a igreja deve orar individualmente por cada componente da própria igreja. Essa é a realidade da nossa vida. E nós um dia estaremos diante de Deus. Iremos prestar conta das nossas responsabilidades que Deus deu a cada um. Nosso Deus, eu pessoalmente quero te agradecer, meu Pai, porque eu creio que o meu coração é essa boa terra. Porque eu ouvi a tua palavra por algum tempo, e depois de meses ouvindo, eu creio que eu compreendi a tua palavra, o teu evangelho, quem eu sou, quem tu és e o que tu fez por mim. E eu disse um sim para Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus. E nessa noite, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor também faça isso em outros corações. Que nessa noite pessoas digam sim para Jesus. Mas eu também quero te pedir, meu Pai, que me dê a graça e o privilégio que a cada dia, meu Senhor, quando acordar, sentir o chamado e o desejo de ser o semeador que o Senhor me chamou para ser. Que o Senhor dê a graça, meu Senhor, e o privilégio de cada irmão e de cada irmã nessa noite terem também esse chamado, sentirem essa responsabilidade de serem semeadores da semente do reino, e que levem essa semente a outros corações, e que preguem a tua palavra, e que ouçam, Senhor, pessoas dizendo sim para Jesus. Nos ajuda, Senhor, a fazermos o que o Senhor nos chamou para fazer. Mas eu também quero te pedir, meu Deus, por toda a tua igreja, porque eu sei, meu Pai, que o Senhor chamou a cada um de nós para produzirmos frutos em nossas vidas. Mas infelizmente, meu Deus, por causa do pecado que habita em nós, nem todos estamos tendo uma vida produtiva, frutífera. Então, meu Senhor, o Senhor que sonda mentes e corações, nos ajuda, meu Deus, a trabalharmos contigo, a renovarmos nossas forças no homem interior que é Jesus, e a nossa vida volte, Senhor, a produzir os frutos que o Senhor designou que produzíssemos, para que no dia que estivermos na tua presença possamos ouvir do Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Abençoa, meu Senhor, a cada decisão nessa noite, é o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém.